Os jornais, a imprensa noticia que no dia de hoje ocorreu mais uma etapa, e de fato, na manhã de hoje ocorreu mais uma etapa da chamada Operação Zelotes, uma operação que ocorre agora na sua segunda fase, a respeito do escândalo de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Senhor presidente, é de estarrecer a magnitude destes eventos. Veja, senhor presidente, as informações que já temos aqui no Congresso, aqui no Senado, em uma investigação que já está instaurada nessa casa, por comissão parlamentar de inquérito, presidida pelo senador Ataídes Oliveira, nós percebemos, dentre outros dados, que o escândalo envolvendo conselheiros do CARF, o cumpliciamento envolvendo conselheiros do CARF, diagnosticado por essa chamada Operação Zelotes, já dá conta dos seguintes números. Uma lista com quase 488 empresas neste universo, representando uma dívida com a União global de 317,6 bilhões de reais. Este valor, senador Paim, devido ao Tesouro, representa 2,5 vezes os gastos que o governo teria pelos próximos 4 anos, até 2019. Se fossem derrubados todos os vetos da presidente Dilma Rousseff e aprovado todo o pacote da chamada pauta-bomba aqui do Congresso, isto somaria a despesa de 127 bilhões. A dívida das empresas é de 317, 2 vezes mais. O valor devido à receita pelas maiores empresas representa só nesse grupo 285 CPMFs anuais, senador Paim. Segundo a estimativa de arrecadação do Ministério do Planejamento, este número totaliza a soma de 32 bilhões de reais. Este valor sonegado pelas grandes empresas é 45 vezes maior que os 7 bilhões que o governo pretende arrecadar com adiamento, veja, senador Paim, com adiamento de reajuste de servidores. Esta soma é 66 vezes maior que o programa Minha Casa Minha Vida, que está contingenciado pelo governo este ano. Esta fortuna devido pelas maiores empresas, públicas e privadas, seria suficiente para pagar, veja só, senador Paim, seria suficiente para pagar durante 59 anos o reajuste de 53% que os servidores do Judiciário estão pedindo aqui na frente da porta do Congresso Nacional. Da lista das empresas sonegadoras, que devem mais de 100 milhões à Receita Federal, foi feita uma nova seleção com as dívidas superiores a 1 bilhão. Formam a seleção dos 66 maiores devedores do país. No conjunto, esse time bilionário deve à União mais de 98 bilhões. Esses números gigantescos, senador Paim, per si, são suficientes para entendermos a dimensão da investigação dessa chamada CPI do CARF que instalamos aqui no Senado. E a dimensão das etapas dessa chamada Operação Zelotes, a primeira que ocorreu há meses atrás e esta de hoje. Hoje foi preso o senhor José Ricardo da Silva, que acumulava funções de advogado de processos que tramitam no CARF, e também era conselheiro do CARF e pessoa, segundo os documentos que temos acesso, de ampla influência no órgão. Esse senhor José Ricardo, por intermédio de suas empresas, a SGR Consultoria e a JR Advogados, administrava o pagamento de propinas a conselheiros e determinava como o dinheiro camuflado de honorários advocatícios ou consultorias interviam no resultado dos julgamentos. Como se não bastasse isso, ele também influenciava na remoção de conselheiros, na indicação de pessoas para o órgão e tinha, senador Paim, senhoras e senhores que nos ouvem, o dom de prever
uma gama de resultados dos julgamentos do CARF. Esse senhor, nós podemos dizer, esse senhor que foi preso hoje, na fase da Operação Zelotes, nós podemos dizer, com a autoridade necessária, de que ele mandava no CARF. Boa parte dessas dívidas, dessas empresas, tem a intervenção clara deste senhor. Só entre dívidas contestadas, senador Paim, junto ao CARF, somam, segundo informações obtidas pela CPI, o valor que já citei de 317 bilhões de reais. Veja, isto resolveria 10 ajustes fiscais, não somente o ajuste fiscal que hoje está penalizando e fazendo sofrer o povo brasileiro. Portanto, senador Paim, é imperioso não deixar pedra sobre pedra nessa investigação. Não se trata aqui de perseguir ninguém. Não se trata aqui de dizer que fulano é ligado ao governo ou cicrano é ligado à oposição. Se trata de que cada uma, melhor dizendo, das pessoas envolvidas tem que ter sigilo quebrado e tem que ser convocadas à CPI e tem que ter o aprofundamento das investigações. Por isso, isto é, acima de tudo, uma medida de soberania que se exige a esse Congresso Nacional para cumprir o papel de uma comissão parlamentar de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito tem poder de investigação e a CPI do CARF não pode fugir de sua responsabilidade. Dessa forma, anuncio aqui, senador Paim, que protocolei na Comissão Parlamentar de Inquérito os seguintes requerimentos. Primeiro, quebra de sigilo da empresa J.R. Silva Advogados, de propriedade do senhor José Ricardo. Segundo, quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do senhor José Ricardo da Silva. Terceiro, a convocação do senhor José Ricardo da Silva para depor na CPI. O depoimento da última reunião da CPI mostrou que é imperioso também aprofundar as investigações sobre o sigilo do advogado Carlos Juliano Ribeiro Nardes, a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do senhor Carlos Juliano Ribeiro Nardes, que, segundo depoimentos, seria beneficiário de pagamento das empresas José Ricardo, conforme resultado parcial das investigações da CPI. Além disso, a própria convocação do senhor Carlos Juliano Ribeiro Nardes para depor nessa CPI por esses motivos. Além do mais, senhor presidente, ante os notórios acontecimentos de hoje pela manhã, da segunda fase da Operação Zelotes, protocolizarei até amanhã, junto à CPI, mais os seguintes requerimentos. Primeiro, quebra de sigilo da empresa LFT, Marketing Esportivo, do senhor Luiz Cláudio da Silva. Segundo, requerimento para a imediata apreciação do requerimento número 150, de autoria do senador Ataídes Oliveira, para determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico do senhor Alexandre Paz dos Santos. Terceiro, quebra do sigilo bancário e telefônico de Alexandre Paz dos Santos, que também foi preso hoje pela Polícia Federal. Além disso, quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do senhor Eduardo Valadão, sócio, segundo informações, do senhor José Ricardo. Quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico e convocação a essa CPI do senhor Mauro Marcondes, vice-presidente da Anfávia e também, segundo a fase de hoje da Operação Zelotes, envolvido em um conjunto de outras fraudes, além da convocação da senhora Cristina Maltoni, da empresa Maltoni e Associados. Dessa forma, senhores e senhoras, pretendo que todos os envolvidos sejam ouvidos, investigados rigorosamente e descoberta e confirmada todas as fraudes que a Polícia Federal diz estar investigando, sejam as fraudes
no CARF sejam as fraudes de provável interferência na aquisição, na compra de medida provisória aqui no Congresso Nacional, todos os envolvidos sejam convocados, quebrados seus sigilos e seja feito o devido esclarecimento. Senhor presidente, para concluir, nós não estamos falando de um escândalo qualquer. Estamos falando de um escândalo que pode ter desviado mais de 300 bilhões de reais. Esse dinheiro, senador Paim, está fazendo muita falta hoje. Pela ausência desse dinheiro, se impôs um ajuste fiscal ao povo brasileiro. Pela ausência desse dinheiro, não se concede reajuste aos servidores públicos. Pela ausência desse dinheiro, alguns ficam impunes, alguns ficam ricos. Isto em detrimento da dificuldade que a maioria do povo brasileiro passa. Não é aceitável e eu chamo a atenção. Não pode ser tratado por dogma por nenhum dos senadores e senadoras aqui desta casa. Este assunto não pode ser tratado como assunto de governo para atingir a oposição ou de oposição para atingir o governo. Quem não deve nada nesta história deveria, antes mesmo da CPI, pedir a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, colocar os seus sigilos à disposição. É o que eu espero. Eu anuncio aqui os requerimentos e espero que muitos destes que aqui citei se antecipe, se de fato não deve nada. Mas essa investigação, senador Paim, esta investigação não pode ser barrada no Congresso Nacional, não pode ser paralisada. Nós temos a imagem do Senado Federal, a imagem, mais uma vez, do Congresso Nacional e de mais uma CPI, diante de mais uma CPI, está à mercê da opinião pública. Semana passada terminamos a CPI da Petrobras. Resultou numa pizza enorme em que só faltou indiciar o Procurador-Geral da República e inocentar o senhor Eduardo Cunha. Só faltou a CPI da Petrobras, já faltou isso. Senhor presidente, a classe política desse país vive uma das mais dramáticas crises de descrédito. Uma das mais dramáticas de toda a história. Não brinquemos com a opinião pública. E a melhor forma, e a forma de mais desmoralizar a classe política é ter mais uma CPI aqui no Congresso Nacional que resulte em uma enorme pizza para beneficiar uma meia dúzia. É urgente que a CPI do CARF se reúna e é urgente que aprecie esses requerimentos. Senador Rodolfo.